E após longas reuniões com o departamento de futebol do Vasco, Admar Lopes, enfim, encontrou a grande solução para os problemas do Cruz Maltino. Vou trazer para vocês informações importantíssimas sobre movimentação de mercado, aquilo que o Vasco vai buscar para fortalecer ainda mais o seu elenco em 2026 e, claro, as reposições por posições que saíram e ainda são necessidades da comissão técnica Cruz Maltina. Vou falar bastante sobre grande novidade para a torcida do Vasco que treinou e também grande preocupação para o técnico Fernando Diniz. O vídeo hoje está lotado de informações e, claro, você aqui não vai perder nada. Peço para você deixar o seu joinha aqui embaixo se você acredita no Vascão. E, claro, só você que é vascaíno e não faz parte ainda aqui do canal que foi criado para você. Botãozinho inscrito, inscreva-se aqui, ó. Aqui embaixo você, ó, confirma a sua inscrição. Corre lá que eu tô vendo que você tá vindo aqui e não é inscrito. Dá aquela moral, se inscreva no canal para fazer parte do canal que foi criado só para você. Bom, nesse vídeo vamos detalhar todas as movimentações, hein? Admar Lopes, Pedrinho, Departamento de Futebol com Diniz, Felipe Loureiro e muito mais definiram o que vão fazer agora após saída de Felipe Coutinho. Reforços serão buscados e, claro, vou trazer informações sobre a preparação, hein, sempre a semifinal do Carioca, hein? A situação pode ser ainda melhor ou pior, dependendo dos resultados. Bom, informações para vocês aqui no canal. Eu trago agora para vocês a informação sobre o treino no CT Moacir Barbosa. A parada é a seguinte, as pessoas ficam perguntando, e agora? Sem Ryan, sem Verratti, sem Coutinho. Quem seria a referência técnica do Vasco dentro de campo? Todos nós sabemos que essa é a dificuldade atual do setor ofensivo do Vasco, que conta agora com a reposição do Coutinho, que se chama Johan Rojas, jogador que até atuou bem quando entrou, mas vai ter seu grande desafio, caso seja escolhido para entrar no lugar de Coutinho, o jogo contra o Fluminense na semifinal no próximo domingo às 18 horas. A situação é a seguinte, é de muita pressão já em cima do Johan Rojas, tá? O jogador mal chegou, é jovem, é promissor, mas agora enfrenta, né, simplesmente uma possível reposição ao camisa 10, cria da Colina, o Felipe Coutinho, que pediu demissão, pediu rescisão, na verdade, né? A gente fala demissão lembrando de outros fatores, mas pediu rescisão contratual e está livre no mercado. Olha só, o técnico Fernando Diniz conduziu o treino, né, no CT Moacir Barbosa e olha, Spinelli treinou parcialmente com a equipe titular, Johan Rojas também. O Nuno Moreira fez uma espécie de meia com o Marino e Inestrosa entrando ali pelas pontas, enfim, alternativas do técnico Fernando Diniz para essa falta, né, que o Felipe Coutinho possa ou não fazer, né, dar oportunidade também a outros jogadores. A situação não é simples, o Fernando Diniz ainda pode contar com um grande problema, uma grande dor de cabeça que não treinou, tá? O Thiago Mendes sentiu dores no joelho no último domingo, né? E a gente teve aí a informação que hoje o Thiago Mendes não treinou com o elenco. Isso pode ser um grande problema, né, para o Vasco contra o Fluminense. Logo, o Thiago Mendes estava na sua melhor fase, ou está na sua melhor fase com a camisa do Vasco. A dupla de volantes do Vasco titular é Barros e Thiago Mendes. E a gente sabe que atrás ali do Thiago Mendes não temos outro jogador para que atrapalhe os planos de titularidade do jogador. A gente tem o Hugo Moura como opção, para mim a melhor opção no lugar do Thiago Mendes, porque já deu certo Barros e Hugo Moura em um momento da temporada de 2025, e a gente sabe também que o Tietê e outros jogadores ali têm um pouco de dificuldade, né, nessa intensidade, e o Vasco necessita muito de jogadores intensos nesse momento da temporada, por conta mesmo, né, do estilo de jogo do Beldia, né, do Fluminense ali, que tem ali propor o jogo também como uma dos seus planos capitais, né, dos seus planos prioritários na partida. Bom, jogo contra o Fluminense, o Fernando Diniz leva vantagem sobre o Zubeldia, né? Tem aí um número maior de vitórias do que derrotas. Mas a situação é a seguinte, a fase no Vasco é muito diferente da fase do Fluminense, mas eu acredito numa virada de chave o quanto antes para o nosso Vascão. Se você acredita, eu vou pedir para você deixar o seu like e lá nos comentários colocar a cidade de onde você está falando e também se você acredita ou não na vitória do Vasco contra o Fluminense. Tá em crise? Ó, chama o Fluminense, meu amigo. Vem, a gente está precisando de vocês, os nossos fregueses.
Beleza? Então, eu acredito muito na vitória, hein? E na virada de chave em cima de vocês. Você, torcedor vascaíno, vai lá nos comentários, cidade de onde você está falando, se você acredita ou não na vitória do Vasco contra o Fluminense. Bom, olha só, hein? Admar Lopes se reuniu com o departamento de futebol do Vasco para encontrar as soluções dessa debandada de jogadores de qualidade, né? Vamos botar assim, Rayan, Verrete, Coutinho, enfim, e repor à altura algumas posições que precisam de reposição, principalmente essa que eu acabei de falar envolvendo o Thiago Mendes. A diretoria do Vasco não vai buscar uma reposição de forma imediata para o Felipe Coutinho, acredita que é sim uma vaga muito específica que tem que ter muito cuidado na busca desses reforços e busca nesse momento um camisa 8, um volante, segundo volante que saiba marcar e também que saiba sair jogando, exatamente para suprir a necessidade que está aparecendo para o jogo contra o Fluminense, que é aí o Thiago Mendes sendo dúvida para esse jogo. O Vasco ainda busca esse camisa 8, tem aí um espaço na folha salarial agora deixado por Felipe Coutinho, dando ainda mais competitividade ao Admar Lopes para buscar essa reposição, mas eu vou falar um negócio para você aqui, tá? Eu buscaria um camisa 10. Beleza que o Rojas precisa ter oportunidade, beleza, tudo bem e tal, mas e aí, se o Rojas não jogar, quem joga? O Matheus França? Será que estão tentando empurrar o Matheus França ainda com a barriga dentro do Vasco? O torcedor vai ter que suportar isso? Eu espero que não, tá? Espero que não, o Vasco tem que ser um pouco responsável nesse momento para buscar uma referência técnica, né? Eu me lembro muito bem quando o Vasco tinha o Payet e depois chegou o Coutinho. Opa, 2 jogadores da mesma posição, não dá para ficar. Pumba, uma referência técnica saiu. Agora 2 referências técnicas saíram, né? Um jogador mais experiente, um jogador que tenha mais vivência no futebol, um jogador que trabalha um pouco mais nessa fase de talvez cadenciar ou comandar o time, ter bagagem para comandar o time. E Johan Rojas ainda não é esse jogador de bagagem que o adversário respeita, que o árbitro respeita. Enfim, o Vasco precisa desse manda-chuva, né, dentro de campo, e a gente sabe que é muito difícil encontrar, mas a diretoria do Vasco não pode fazer o que estão fazendo, abdicando de ir atrás desse atleta. Eu sei que o mercado europeu, a janela fechou lá, né, para eles contratarem, mas para venderem, ou enfim, ainda está aberta aqui no Brasil até dia 3 de março, mas a gente sabe também, né, que a cultura do futebol europeu, dos clubes da Europa a gente vai vender, mas vai contratar para repor. Depois que a janela fechou, dificilmente eles realmente desfazem de algum atleta. Então o mercado realmente se fecha, mas não dá para ficar, o mercado se fecha na Europa para venda e a gente não consegue. Não pode ser assim. Estão aí para trabalhar, trabalhem, porque o Vasco precisa urgente, tá? Urgente de jogadores de qualidade e não é a hora ainda. Tá, eu acho que o Johan Rojas tem que entrar como titular, tem que jogar, mas não é a hora ainda de botar esse peso nas costas do garoto, tá? O Johan Rojas é jovem, tem 23 anos, é colombiano, é seu primeiro grande desafio, que é a camisa do Vasco, então tem que ter um pouco de cuidado, a gente não vai poder cobrar tanto assim do Johan Rojas, né? Um salário não tão alto, mas vem mostrando um bom futebol, mas o impacto ali da cobrança tem que ser um pouco mais leve, apesar de estar jogando no Vasco, apesar de ser um jogador de futebol ali que está ali para isso, não dá para a gente depositar a esperança do Johan Rojas, botar nas costas o peso de carregar uma equipe inteira, né? Em todos os aspectos, sejam psicológicos ou até mesmo desportivos. Eu acho que tem que ter um certo cuidado nesse momento com o garoto. Olha só, falando em certo cuidado, o técnico Fernando Diniz pode promover mudanças, né, para a equipe contra o Fluminense. Teremos a saída do Felipe Coutinho, óbvio, é muito provável que o Johan Rojas entra nessa vaga, mas a gente acha que Brenner também pode ficar de fora e o Spinelli começar jogando essa partida contra o Fluminense. Foi o que o técnico Fernando Diniz modificou ali dentro de campo, né, no CT Moacir Barbosa, e a gente aguarda, né, nesse momento aí, quem sabe o Spinelli, que marcou o gol contra o Volta Redonda, o gol que levou para os pênaltis, sendo aí utilizado pelo Fernando Diniz. Vamos observar, vamos movimentar, vamos apurar, porque tem muita coisa para acontecer. E é claro, a situação envolvendo o Felipe Coutinho ainda respinga no Vasco. Tem até informação falando que o presidente Pedrinho pode desistir da reeleição para presidente por conta da saída do pequeno mágico, que foi pouco mágico nessa passagem no Vasco, né? Enfim, aí é psicológico, né? Se o Felipe Coutinho tá com dificuldades psicológicas, parece que o Pedrinho
também possa estar enfrentando a mesma coisa se realmente não for disputar a reeleição por causa de uma saída de um jogador. Aí é fraqueza psicológica para todos os lados, né? Então, peraí, presidente, peraí, vamos trabalhar. Se você ainda está no comando da SAF, por favor, a gente precisa muito de você. Principalmente nesse momento, apareça para o torcedor. Você é o presidente, a gente só tem você para confiar. Beleza? Um abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouco eu volto com muito mais informações.